Muito bem, gente. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9. A gente vai lendo aos poucos, tá bom? Não vou ler tudo de uma vez. Deixa eu te falar uma curiosidade sobre o Evangelho de Marcos. Quando você vai no índice da sua Bíblia, você vai encontrar quantos evangelhos lá? Você vai encontrar 4 evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabia que o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito? Dos 4. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Mateus e Lucas, que escreveram posteriormente, basearam-se no evangelho que eles escreveram, no Evangelho de Jesus, no texto de Marcos. Eles tinham o texto de Marcos em mãos. Por isso que você vê muita semelhança nesses 3 evangelhos. Por isso que são chamados de sinópticos, ou seja, semelhantes. Porque Mateus e Lucas, quando foram escrever a sua versão do evangelho, eles tinham o livro de Marcos em mãos. Esse Marcos é o João Marcos, lá de Atos capítulo 16, que quando Paulo e Silas foram fazer a primeira viagem missionária, ele abandonou os apóstolos, né, no meio da viagem. E na segunda, Barnabé queria levar o Marcos, porque era um parente dele, e Paulo não quis. Mas depois, Paulo disse que o Marcos era útil no ministério, né? É esse Marcos, né, que foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias, também de Pedro, alguém que provavelmente não conheceu Jesus pessoalmente, mas andou com pessoas que andaram com Jesus. Então, algumas curiosidades, algumas informações importantes sobre Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que traz assim os eventos dos acontecimentos da vida de Jesus assim de uma forma muito rápida. São lampejos daquilo que uma descrição em lampejos do que Jesus ia fazendo no seu ministério. É por isso que é um dos evangelhos é o evangelho com menos conteúdo, com menos parte escrita. Mas é um evangelho muito importante. Por isso que você encontra aqui no capítulo 1, você já encontra Jesus pregando, Jesus expulsando demônios, Jesus curando pessoas. E aqui neste capítulo 1, nós encontramos nessa descrição tão dinâmica, nessa narrativa tão dinâmica, que Marcos dá aos acontecimentos da vida de Jesus, do ministério de Jesus, nós encontramos em Jesus um exemplo de como deve ser a nossa vida. Como deve ser a vida de um crente, como deve ser a vida de um cristão, como deve ser a vida de um discípulo de Jesus. A nossa primeira referência é justamente Jesus. O nosso maior referencial é Jesus. Se a gente quer saber como tem que ser a nossa vida, nós temos que olhar para Jesus. É para Ele que devemos olhar. É para Ele. Ele disse: olha, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ele disse: olha, assim como eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês façam uns com os outros. Jesus é o nosso maior exemplo de vida com Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de como devemos viver diante do Senhor, diante de Deus, diante das pessoas, diante de nós mesmos. Como devemos realizar a obra de Deus, como devemos lidar com crentes e não crentes, com irmãos e não irmãos, com gente da família. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo em toda a nossa forma de viver. E desse capítulo 1, dessa narrativa tão dinâmica, que Marcos dá, e ele começa já falando da vida de Jesus, da obra de Jesus, falando de tantos acontecimentos, nós extraímos daqui, de como deve ser a nossa vida diante do Senhor. Nos versículos 9 ao 11, o Marcos ele vai falar do batismo de Jesus. Acompanhe comigo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão.
Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Essa passagem é muito linda porque nós temos uma manifestação da triunidade divina, né? O Filho descendo as águas, o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre Jesus, e a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu muito me agrado. O batismo, gente, em água, e vamos ter aí o nosso batismo daqui exatamente uma semana, no domingo pela manhã, lá em Mogi. Vai ter culto aqui normalmente, tá? Culto aqui não vai ser cancelado não, mas quem vai ser batizado vai estar lá no próximo domingo. O batismo, gente, não é para salvação. Não é a água do batismo que opera o novo nascimento em você, meu querido. Não é. Se fosse assim, o que seria do ladrão da cruz, que se arrependeu, pregado do lado de Jesus? E porque ele se arrependeu, Jesus disse para ele: Hoje mesmo você estará comigo aonde? No purgatório? Não, você vai estar comigo no paraíso, até porque purgatório não existe. Você vai estar comigo no paraíso. Pare para pensar comigo, o cara era um recém-ladrão. Era um recém-ladrão, tinha acabado de abandonar o roubo, havia se convertido na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não teve tempo de participar de um culto na igreja, de levantar a mão, vir na frente, né? Porque tem gente que acha que receber Jesus é isso, né? Tem que cumprir esse ritual, levantar a mão no apelo, vir na frente, receber a oração com imposição de mãos, onde está escrito na Bíblia que tem que se cumprir esse ritual para aceitar Jesus. O que Paulo diz é o seguinte em Romanos capítulo 10, se com tua boca você confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não importa onde isso vai acontecer, se é na tua casa, se é na rua, dentro do ônibus, dentro do trem, na sala, no quarto, na igreja, num culto. Para acontecer a salvação tem que acontecer isso: confessar com os lábios, crer no coração, arrependimento de pecados, fé em Jesus. E aí vem o Espírito Santo, Deus vem com o Espírito, com a palavra, porque primeiro para isso acontecer, a pessoa tem que ouvir o Evangelho, porque é o Evangelho que desperta a pessoa, pela iluminação do Espírito Santo, de que ela é uma pessoa pecadora, distante de Deus, separada do Criador, e que ela precisa arrepender-se dos seus pecados. Quem que convence isso? É o Espírito Santo, gente. Não foi isso que Jesus falou? O Espírito Santo virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem que faz isso? É o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, a palavra e o Espírito agem juntos na salvação, convencem o pecador, esclarecem o pecador, trazem clareza da sua condição espiritual e operam o novo nascimento. O Novo Testamento é claro quanto a isso. O novo nascimento é operado por Deus, primeiramente não é nós que operamos. O novo nascimento, ele não é um processo, ele é um ato que acontece na conversão, é um milagre de Deus, em que somos feitos filhos e filhas de Deus, quando nos convertemos a Cristo. Deus opera em nós o novo nascimento, aí a gente nasce de Deus, somos gerados por Ele, por isso que somos filhos e filhas de Deus, e o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Aí você diz assim: para que serve o batismo então? Porque o batismo é uma ordenança de caráter simbólico. Jesus ordenou o batismo tem um significado simbólico, mas embora seja um símbolo, ele é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que o cristão declara publicamente que ele já morreu para o mundo e que ele já ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Não é a água do batismo que vai operar em você o novo nascimento, a ressurreição para uma nova vida. Quem faz isso é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. A água é um símbolo. É um símbolo. E quando Jesus desceu as águas, o João Batista,
Os outros evangelistas dizem que João Batista disse: mas eu não sou digno de desamarrar sua sandália, Jesus. Quem tem que ser batizado é eu pelo Senhor. E Jesus disse: convém que toda justiça se cumpra. Porque Jesus, sem ter pecado nenhum, estava assumindo o nosso lugar. E assim como nós nos batizamos para cumprir a ordenança de Jesus, Ele deu o exemplo. Como alguém sem pecado, desceu às águas, foi batizado, e aquilo era o início do seu ministério. Ele estava iniciando o seu ministério. Podemos ver no ato do batismo uma espécie de consagração, de dedicação ao Senhor. Porque é isso que a pessoa batizada está fazendo. Ela está dizendo para Deus, para as pessoas que estão ali, para o mundo inteiro: eu declaro através deste ato que eu já morri para o mundo e que eu vou viver para sempre para o meu Deus. Eu declaro através do ato do batismo de que eu agora sou uma nova pessoa, de que eu sou uma nova criatura e que eu vou viver uma vida dedicada, consagrada e comprometida com Jesus. É por isso que quem se batiza tem que saber o que está fazendo. Quem se batiza não pode se batizar pelos motivos errados. O que é se batizar pelos motivos errados? Vou me batizar para Deus abrir a porta do emprego. Vou me batizar para Deus restaurar o meu casamento. Vou me batizar para Deus me libertar dos vícios. Vou me batizar para ficar mais santo, para me purificar. Vou me batizar para Deus começar a quebrar os meus galhos e começar a resolver os meus problemas. Vou me batizar para que Deus faça alguma coisa na minha vida. O batismo, gente, não é para nada disso. Vou me batizar para eu me libertar dos meus pecados. O batismo é para quem já foi liberto. Por isso que tem muita gente que quando vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não faz a menor ideia do que está fazendo. Não está entendendo nada do que está acontecendo. E aquilo é somente um banho de piscina. E os frutos é o que vai dizer, né? Jesus disse: olha, a gente conhece a árvore pelos frutos. É os frutos que vão dizer se aquela pessoa batizada se converteu mesmo de verdade. Pastor, mas como que a gente batiza gente que não foi salvo ainda? Porque a gente não tem um raio-x espiritual, né, irmão? Como que a gente vai saber? A gente não sabe. Isso até os apóstolos, gente, lá em Atos capítulo 8, batizaram um tal de Simão, o mágico, que depois de batizado pelos apóstolos, quis comprar o poder do Espírito Santo por dinheiro, com dinheiro. O cara foi batizado pelos apóstolos? Foi. Havia se convertido? Não. Então pode acontecer. Não é verdade? Mas o que nós aprendemos aqui com Jesus? Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus no ato do batismo dele é que nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida comprometida com Ele, amém? É aquilo que Paulo fala aos romanos: olha, ofereçam o corpo de vocês. E quando ele fala o corpo, ele está falando o corpo, mas ele está falando de todo o nosso ser, porque no nosso corpo está o quê? A mente, os pensamentos, a alma e o espírito. Ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está falando: dediquem a vida de vocês a Deus, consagrem a vida de vocês a Deus. Por que ele fala de sacrifício vivo? Porque ele está fazendo uma comparação, ele está falando por metáfora. Ele está pensando, quando Paulo escreveu isso em Romanos 12, nos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, em que um animal morria, literalmente, no lugar do ofertante. E o que o sacerdote fazia com aquele animal? Levava ele no altar, onde tinha o fogo, e o animal era todo queimado por completo no fogo do altar. O que simbolizava aquilo? Que o ofertante, representado por aquele animal, estava consagrando toda a sua vida a Deus. Isso não é lindo, gente? Sim ou não? Agora você não precisa mais morrer, um animal não precisa morrer mais no seu lugar, porque Jesus fez isso, de uma vez só,
de uma forma perfeita, um sacrifício que não precisa ser repetido como era na antiga aliança. E agora você consagra a tua vida, não mais através de um animal morto, mas você vivo, por isso que é um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue dele sobre nós. Consagre a tua vida a Deus, dedique sua vida ao Senhor. Amém ou não amém? E aí depois, o que aconteceu, gente? Depois do batismo de Jesus. Olha só, versículos 12 e 13. Logo após o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui o Marcos, como na sua narrativa, ele não entra em muitos detalhes. Mas nós sabemos pela descrição de Mateus o que aconteceu nessa tentação. Como Jesus ele foi tentado pelo diabo. Assim como Jesus foi tentado pelo diabo, nós também somos tentados. Assim como Jesus passava por provação, nós também passamos por provação. Assim como Jesus ele passou por tribulação, nós também passamos por tribulação. E quando nós olhamos este acontecimento na vida de Jesus, porque primeiro ele consagra a vida dele, ele dá uma demonstração de que, olha, minha vida está consagrada ao Pai. Ele faz isso por meio do batismo. Agora ele vai para o deserto, como que se ele tivesse que fazer aquilo que Adão não fez, como que se Jesus precisasse, tomando o nosso lugar, porque assim como Jesus ele toma o nosso lugar, Adão ele era o nosso representante diante de Deus. Por isso que quando Adão pecou, todos nós pecamos também. Quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, porque em Adão estava toda a raça humana. Paulo fala isso extensivamente em Romanos capítulo 5, que quando Adão pecou, o pecado original passou para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Então, o segundo representante da raça humana, Jesus, dos pecadores, ele precisava ser tentado e vencer a tentação. E ali o diabo o tentou por 40 dias. Tentou o ego de Jesus, as necessidades físicas de Jesus, tentou Jesus no propósito que o Pai tinha com ele. E Jesus nos ensina a permanecermos firmes nas provações, a permanecermos firmes nas tentações, a vencermos o diabo pela palavra. Porque o que o diabo usou na tentação do deserto? Olha como o diabo, gente, ele é patife. O diabo usou a palavra de Deus. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus, gente. Torcendo a palavra, torcendo a verdade, dando uma aplicação errada à palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado com tudo que nós ouvimos na internet, na televisão. Não é porque o cara está pregando a palavra que ele está falando o que é certo da palavra de Deus. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É pregar a palavra corretamente, sem defraudá-la, sem distorcê-la, sem dar a ela uma aplicação totalmente fora do contexto, como muita gente faz por aí. Por isso que tem tanto crente confuso. Por quê? Porque a cada 6 meses está numa igreja diferente. Todo dia ouve um programa diferente na internet, no YouTube. Gente que pensa totalmente diferente, tudo que ele ouve, ele recebe. Ontem, gente, eu ouvi uma pessoa falando para mim, não é da nossa igreja não, uma irmã de outra igreja. Uma amizade de anos foi desfeita porque uma amiga dela ouviu uma profecia, uma falsa revelação,
Então aquela falsa revelação, aquela falsa mensagem de Deus, desfez uma amizade de anos. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas é pela palavra de Deus que nós vencemos o inimigo. É pela palavra de Deus que nós vencemos as tentações do diabo. É pela palavra de Deus que nós vencemos, irmãos. E Jesus na tentação, olha o que a Bíblia diz, olha o que Marcos descreve, que Deus não deixou Jesus sozinho. O Pai não deixou seu Filho sozinho. Diz o texto aqui de Marcos, que na tentação, os anjos o serviam. Deus estava ali amparando o seu filho, ajudando o seu filho. Deus nunca deixará você sozinho numa tribulação. Qual a maior tribulação que você está enfrentando hoje na sua vida? Saiba que Deus está com você nela. Deus está com você lá na cova dos leões. Deus está com você lá na fornalha de fogo. Deus está com você onde você estiver. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. O diabo fará de tudo para convencer você de que o teu Deus te esqueceu, que Ele te abandonou, que Ele não se importa mais com você. Permaneça firme nas promessas da palavra de Deus, como fez Jesus, e você vencerá. Amém? Outro acontecimento que nós aprendemos como deve ser a nossa vida, depois que Jesus venceu o diabo no deserto, depois que Jesus venceu a tentação no deserto, o que Jesus fez? Ele foi para o trabalho, gente. Ele foi para o trabalho. No batismo ele consagrou sua vida, cumpriu a justiça divina, recebeu o Espírito Santo, foi provado e aprovado no deserto. O que restava a ele agora? Vamos trabalhar, vamos colocar a mão na massa. Foi pregar o Evangelho. Versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E Jesus dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que nós aprendemos com Jesus, irmãos? Que nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir o Senhor. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Evangelho. Talvez você não tenha recebido o dom da pregação, mas você é uma testemunha de Jesus. Ainda que você não saiba falar, você é uma testemunha do Senhor, porque todos os crentes são testemunhas de Jesus. Amém? Porque tem muita gente que gostaria que a vida cristã parasse no segundo tópico dessa mensagem. Pastor, está muito bom ser consagrado, dedicado, o Espírito Santo na minha vida. Está muito bom, Jesus está comigo nas tribulações, Ele não me deixar. Para por aí. Não para por aí. Você foi salvo para servir a Deus. Você foi salvo para servir ao Senhor de acordo com os ministérios, com os dons que Ele deu para você pelo Espírito Santo. E se você não descobriu ainda os seus dons, busque ao Senhor, ofereça a sua vida, disponha a sua vida a fazer a obra de Deus. Porque muitas vezes você descobre o teu chamado ministerial fazendo tudo que te vem à mão. Porque aí você vai descobrindo, peraí, isso aqui não dá certo para mim. Isso aqui eu estou me dando bem nisso aqui. Deus está me abençoando aqui. Vou por esse caminho aqui, ó. Gente, como que eu descobri que eu não servia para dar aula para adolescente? Como? Dando aula para adolescente. Foi aí que eu descobri. E bastou uma aula, viu, gente? Uma aula foi o suficiente para eu ser engolido, devorado por aqueles garotos. Ó, meu negócio é com de jovem para cima, né? É assim, gente. Como que eu descobri que eu não fui chamado para cantar? Me ouvindo. Ninguém precisa me dar feedback nenhum, ninguém precisa me dizer. Só de eu me ouvir, eu já sei que eu não fui chamado para cantar, gente.
Eu tenho uma inveja santa dos pastores que chegam para o tecladista e falam assim: irmão, dá um ré menor aí. Acho que só no céu que eu vou poder fazer isso. Chega lá, né? Vou ter uma voz perfeita, mas aqui na terra esquece, filho. Né? Então é isso. Como que você sabe para o que você foi chamado? Primeiro, a paixão. Você tem uma paixão por aquilo. Segundo, o que é? É as pessoas testificarem isso. Você receber esse retorno positivo, né? A palavra da moda é o feedback. Você receber um retorno positivo das pessoas. Porque às vezes você é apaixonado por alguma coisa, mas não significa porque você é apaixonado por aquilo que você sabe fazer aquilo. Você pode ser apaixonado por futebol, mas você pode ser um perna de pau. Você pode ser apaixonado por música, mas ser uma pessoa desafinada. Tem gente, irmãos, que desafina até na palma, no ritmo. Ó, temos 2 baixistas aqui, ó. O baixo é o instrumento do ritmo. Então a coisa básica para você trabalhar com música, você tem que saber ritmo. Você cruza a palma, como que você quer trabalhar com música? Até na palma você cruza. Não dá, filho. Então você tem que saber, certo? Qual o seu lugar? Paixão e testificação. De quem? Das pessoas. Você vai lá, você prega, você canta, você dá aula, você dirige, você ensina. Aí as pessoas chegam e falam para você: irmão, como Deus falou comigo. Não é para você ficar orgulhoso. Não é para você ficar orgulhoso. É para você perceber que ali Deus pode estar te chamando. Entendeu? E pensando coletivamente no corpo de Cristo, que eu estou falando individualmente, né? Paulo diz em 1 Coríntios 12, que nós não fomos chamados para fazer tudo a mesma coisa no reino de Deus. Somos membros de um corpo espiritual que é a igreja. E assim como um corpo tem muitos membros e cada membro tem sua função, cada um de nós temos a nossa função nesse corpo espiritual que é a igreja. Mas de um modo coletivo, todos nós indistintamente fomos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Uma hora ou outra nós vamos ter que testemunhar de Jesus, com a nossa vida, com o nosso exemplo, verbalizando o Evangelho. E ser testemunha de Jesus não é você discutir religião, teologia com as pessoas. É você simplesmente dizer como Jesus mudou a sua vida. É só isso. Isso é ser uma testemunha de Jesus. É você contar a experiência que você teve com Deus. É só isso. Você não precisa discutir religião, discutir teologia, ficar brigando com as pessoas. Você só fala o que Jesus fez na tua vida. Só isso. Deixa o resto com o Espírito Santo. Porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, não é isso? Não tem aquela pessoa que a gente quer muito que ela se converta, porque a gente ama muito ela. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. A gente quer convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você não tem que convencer ninguém, você só tem que testemunhar. Quem convence é o Espírito Santo. Certo? Jesus saiu a pregar a palavra de Deus. Serviço, ministério. Então, primeiro, consagração. Vencer o inimigo pela palavra de Deus. Servir ao Senhor. Mas não para por aí. Não para por aí. Versículos 16 ao 20. Olha o que aconteceu. Até aqui Jesus é mostrado por Marcos, Jesus trabalhando, fazendo tudo sozinho, né? Olha só, versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Jesus aí chamando os primeiros discípulos, dos quais Jesus os faria ser apóstolos, né? Um dos primeiros apóstolos sendo chamados aí. O que nós aprendemos aqui, gente? Nós aprendemos com Jesus a importância do relacionamento e da cooperação na vida cristã. O que nós estamos aprendendo com Jesus aqui é que você não pode viver a sua vida com Deus sozinho.
O que nós estamos aprendendo com Jesus é que você não pode caminhar sozinho, você não pode caminhar sozinha, você precisa da companhia de irmãos que tenham a mesma fé que você. Nós não podemos andar sozinhos, porque se você andar sozinho, você corre o risco de esfriar. Se você andar sozinho, você corre o risco de... Aí não vou nem dizer risco, eu vou dizer uma certeza. Se você andar sozinho, sozinha, você não vai crescer, você não vai se desenvolver, você não vai amadurecer na fé. Nós precisamos cooperar uns com os outros, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Por que será que aqui na Viver em Cristo a gente trabalha tanto com grupos pequenos e com ministérios? Temos o ministério feminino, temos a classe de escola bíblica dos adolescentes, das crianças, os grupos de casais, temos os trabalhos com os jovens, que se reúnem aí toda segunda-feira, todo o segundo sábado de cada mês. Por que nós reunimos as pessoas da igreja em grupos menores, grupos que tenham afinidade? Porque o nosso crescimento espiritual em Jesus depende disso. Nós não podemos caminhar sozinhos. A gente sabe que há pessoas, por personalidade, pode ser por personalidade, mas pode ser também por problemas emocionais, que são coisas diferentes. Problemas emocionais é uma coisa, personalidade é outra. Seja por personalidade, seja por problemas emocionais, há pessoas que têm uma certa dificuldade de relacionar-se com as outras pessoas. Tem gente que gosta mesmo de ficar mais lá no canto dela, de não falar muito, né? Isso pode ser uma personalidade da pessoa, isso tem que ser respeitado, gente. Isso tem que ser respeitado, né? Aí você vê lá o irmão quietinho no canto dele, adorando o Senhor, ele não levanta a mão, não chora, não faz estardalhaço. Você fala, poxa, aquele irmão é frio. Quem disse que ele é frio? Quem é você ou eu para dizer que aquele é frio? E de repente você vê alguém na igreja, no culto, se esgoelando, chorando, né, molhando o chão. Fala, olha como aquela pessoa é espiritual. De repente a pessoa está inundada no pecado e está ali pedindo perdão para Deus. Então a gente não pode ser levado pela aparência. Mas é só um parênteses que eu abri, fecho parênteses. Vamos falar da necessidade que nós temos da cooperação, de caminhar junto, de estar junto. Seja você alguém que se relaciona muito facilmente com as pessoas, seja você alguém que é mais retraído, mais tímido, não importa qual o seu perfil de comportamento, seu perfil de personalidade, todos nós precisamos de companhia. Irmãos, eu me lembro quando me converti, nós temos aqui os nossos patriarcas, irmão Jair, irmã Vera, que são, acho que talvez os únicos aqui no culto nessa manhã, que testemunharam a minha conversão, né, irmão Jair, irmã Vera? Vocês lembram quando eu cheguei na igreja cabeludão, né? 17 anos. Irmãos, naquela época não tinha essa coisa de crente cabeludo. Hoje, irmãos, graças a Deus há uma abertura aí, né? Graças a Deus há uma abertura. Hoje muita coisa é socialmente aceita dentro da igreja, tatuagem, brinco, homem de cabelo comprido. E eu, sinceramente, irmãos, acho que isso para Deus não tem muita importância, sabe? Mas por que eu estou falando isso? Porque naquela época não era comum essas coisas. E aqueles irmãos, dos quais o irmão Jair e irmã Vera, por que eu falo patriarcas? Porque a Viver começou na sala deles, vocês sabiam disso? 12 pessoas, não tem nada a ver com G12, viu? A gente começou lá na sala do irmão Jair e da irmã Vera. Eles tiveram coragem de abrir as portas da casa para o trabalho que Deus estava nos chamando para fazer, né? Mas aqueles irmãos me receberam com tanto amor, gente, com tanto carinho. Eu não sabia nem onde ficava o Gênesis na Bíblia, mas eu fui recebido com tanto amor, com tanto carinho. Eles me abraçaram, me acolheram, me animaram, me ensinaram. Porque se eles não tivessem feito isso, se eles tivessem agido comigo, me deixaram de lado porque eu era meio diferentão,
talvez eu não estivesse aqui pregando para vocês. Daí a importância de, desde os primeiros passos da fé, a gente acolher, a gente ajudar. Mas para isso a pessoa também precisa querer, né? A igreja não pode acolher, ajudar quem não se deixa, que não quer que as pessoas se aproximem dela, né? Então é os dois lados, a igreja se colocar disponível através dos seus membros, através dos crentes, dos filhos de Deus que fazem parte daquela comunidade, e a pessoa também permitir ser tocada no coração, eu digo. A pessoa se permitir que os outros se aproximem dela, porque se a pessoa não se permitir, não tem jeito, né, irmãos? Certo? Por isso que é muito importante. Olha, você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar a igreja primitiva sempre junta, os irmãos orando juntos, trabalhando juntos, evangelizando juntos. Hebreus capítulo 10, o autor dessa carta diz: olha, não deixem de estar juntos nas reuniões, nos cultos, como é costume de alguns. Gente, olha, para pensar numa coisa. Essa escritura que eu acabei de citar em Hebreus 10, ela tem 2000 anos. 2000 anos. Há 2000 anos atrás, já tinha crente que tinha o costume de abandonar os cultos públicos, os cultos coletivos. Já tinha crente dizendo: eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmão, eu só preciso de Jesus. Vai nessa. Essa visão de cristianismo está totalmente desconectada daquilo que Jesus pensou quando fundou a sua igreja. Porque o nome igreja, eclésia do grego, significa o quê? Assembleia, ajuntamento. Se a pessoa diz eu sou igreja, mas a pessoa quer viver isoladamente, então por favor não use esse nome, porque isso é um paradoxo, é uma contradição. Se você quer viver sozinho, sem relacionar-se com ninguém, você que está aqui ou você que está na sua casa me ouvindo, por favor, não diga que você é igreja, porque a igreja é exatamente o oposto disso. O nome igreja significa assembleia, reunião, povo congregado juntos num lugar. E vamos para a metáfora do corpo, né? Que Paulo falou, que a igreja é um corpo, muitos membros. Pedro usou a metáfora do edifício, em que Jesus é o fundamento e nós somos pedras coladas uma na outra. Paulo fala da lavoura, somos a lavoura de Deus. Já viu lavoura de Deus? Já viu uma lavoura só com um pé de alface? Aí não é lavoura, aí é um pé de alface só. Lavoura com um pé de couve, aí não é lavoura, gente. Lavoura é um monte de pé de couve junto. Você está entendendo? Todas as metáforas que nós temos para a igreja, a maioria delas fala da coletividade, do estar junto. Jesus está nos ensinando o seguinte: olha, nós não podemos caminhar sozinhos, nós temos que estar juntos. Se até Jesus, gente, que tinha todo o poder, ele precisou de gente, quanto mais a gente. Não é verdade? Relacionamento, cooperação. E aí nós vamos encontrar, eu não vou ler mas eu vou pedir para que você olhe os versículos 21 ao 34, olha só. Deve ter aí um subtítulo que não faz parte do texto original, mas ele é colocado pelos editores da Bíblia aqui. São anotações importantes que nos ajudam a entender o que aquela porção de versículos está tratando. Então, antes do versículo 21, deve ter alguma coisa assim aí na sua Bíblia: Jesus expulsa um espírito imundo. Aí antes do versículo 29 está assim: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Está tudo isso aí na sua Bíblia? Está aí? Alguma coisa parecida com isso? Por quê? Porque a gente vai encontrar Jesus entre os versículos 21 até o versículo 34, Jesus fazendo o quê? Expulsando demônios, libertando pessoas das garras do diabo, Jesus curando doentes, curando enfermos. Em outras palavras, Jesus sendo uma bênção na vida das pessoas. Então aprendemos aqui com Jesus que eu e você fomos chamados, fomos salvos para sermos uma bênção na vida das pessoas.
Quem aqui quer ser uma bênção na vida dos outros? Levante a mão. Quem aqui? Que você e eu não sejamos aquele crente que fala assim: olha, vou me encostar aqui nessa igreja para ver o que ela tem para me oferecer. Esse é o crente imaturo. Esse é o crente que ainda não entendeu o que é evangelho. O que é o crente maduro? O que é o crente convertido? Eu quero fazer parte dessa igreja porque eu quero oferecer algo de bom que Deus colocou em mim, para essa comunidade, para esse corpo, para as pessoas que fazem parte desta igreja. Eu quero fazer parte desta igreja porque eu quero ser uma bênção para as pessoas que fazem parte dela. Um crente imaturo pergunta: o que essa igreja pode fazer por mim? Um crente maduro e convertido diz: o que eu posso fazer de bom, de bênção para esta igreja? De que lado que você está? Jesus saiu abençoando vidas, libertando pessoas. Você foi chamado para ser uma bênção na vida dos outros. Você foi chamado para isso. Por isso que Deus dotou você, dentre tantos propósitos, um deles, você foi feito morada de Deus, morada do Espírito Santo, para que você seja usado por Ele, usada por Ele, de uma forma poderosa. Deixa Deus usar a tua vida. Amém ou não amém? E aí eu termino essa mensagem citando o versículo 35. De madrugada, e dá a entender que isso acontece horas depois de Jesus ter expulsado demônios, curado enfermos. De madrugada, quando estava ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nós aprendemos com Jesus que nós precisamos consagrar a nossa vida, que nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus, que nós precisamos andar juntos, não podemos ficar sozinhos. Aprendemos com Jesus que fomos chamados para abençoar vidas, mas agora nós aprendemos com Jesus que nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual, estando a sós com o Pai. Nós precisamos de tempo para estar a sós com o Pai. Amém? Nós encontramos Jesus nos evangelhos com os discípulos, horas com os três, Tiago, Pedro e João, que era o grupo mais íntimo de Jesus. Encontramos Jesus com a multidão, com amigos, inimigos, religiosos, não religiosos, pecadores, sentado à mesa, comendo com as pessoas. Mas nós encontramos Jesus a sós com o Pai. E eu acredito que isto é um exemplo que nós devemos seguir. Era o momento que Jesus recarregava as suas forças emocionais, as suas forças espirituais, em que Ele nutria um forte relacionamento com o Pai. Nós precisamos nutrir o nosso relacionamento com o Pai. Amém? Não devemos apenas trabalhar para Deus, nós devemos fazer uma jornada com Ele. Porque tem muita gente trabalhando para Deus, mas não está andando com Ele. Tem muita gente fazendo muita coisa para Deus, mas não está fazendo uma jornada com Ele. Foi isso que Jesus quis dizer: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em segredo com o Pai. Porque tem coisas que nós falamos aqui no culto público que qualquer pessoa pode ouvir. Você abre tua boca, você declara teu amor a Deus. Alguns problemas você leva para Deus, tudo bem a pessoa do lado ouvir, não tem problema. Mas está acontecendo muita coisa, né? No culto público, ou dentro do ônibus, ou sei lá, qualquer outro lugar que você esteja, que tira a sua atenção. Mas quando você entra no teu quarto, e Jesus disse: fecha a porta. Fecha a porta. Privacidade, intimidade, proximidade, exclusividade, liberdade. Tudo isso está no significado de você, literalmente, fechar a porta.
Você vai ter liberdade, privacidade, você vai ficar à vontade, você vai poder falar tudo para Deus. Tudo. E o mais maravilhoso é que Ele não vai contar para ninguém. Ele não vai sair contando aí para as outras pessoas, porque o seu melhor amigo também tem um melhor amigo. Eu falei isso quarta-feira, falei que a gente tem que abrir o nosso coração para os irmãos maduros, isso é salutar, é saudável, é o que Tiago escreve em Tiago 5, né? Que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros, no sentido de a gente confessar o pecado para quem nós ofendemos, ou abrir o nosso coração para alguém que nós precisamos falar, botar para fora, se abrir. Mas quando a gente conta para Jesus, a gente tem a segurança de que aquilo vai ficar entre nós e Ele. E não somente isso, que Ele está nos ouvindo e que Ele está agindo em nosso favor. Se Jesus, gente, que não tinha pecado, Ele precisava falar com o Pai, estar a sós com o Pai, quanto mais a gente, que o nosso amor é imperfeito, que a nossa vida é imperfeita, em que nós temos tantas imperfeições, tanta coisa para melhorar. Aprendemos com Jesus, dentre tantas coisas aqui, nesta narrativa de Marcos, do início do ministério dele, que nós precisamos estar perto do Pai. Jesus se retirou, foi longe dos seus discípulos, ficou lá só Ele e o Pai. Amém? Convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Vamos falar com Deus. Assentado como você está, eu queria te fazer uma pergunta. De todos esses ensinos, aprendizados, de todos esses acontecimentos que Marcos descreve a respeito do ministério de Jesus, no capítulo 1, o que Deus mais falou com você? De tudo isso que foi falado hoje aqui pela manhã, o que você destacaria em primeiro lugar, que você precisa dar uma atenção especial? Na sua vida consagrada, na sua vida dedicada ao Senhor, em você saber lidar melhor com os problemas, com as tribulações, com as tentações que o diabo inflige sobre você. Quem sabe no serviço, no ministério, quem sabe você está dizendo, não, olha, eu só quero ouvir, não quero trabalhar para Jesus, eu quero ficar aqui, dar um tempo. Eu acredito que às vezes aquele tempo, né, aquele período sabático é importante, mas ele não pode ser eterno. A gente não pode enterrar os nossos talentos no relacionamento, na cooperação, no estar mais junto dos outros, em ser uma bênção na vida das pessoas. Talvez você esteja muito preocupada em que as pessoas e a igreja podem te dar, mas você quer mudar isso hoje. Ou quem sabe, no seu a sós com Deus. Às vezes a gente está como Maria, né? Ou como Marta, melhor dizendo. Quando as irmãs Maria e Marta receberam Jesus, e a Marta estava toda ali preocupada com o café, com o bolo de laranja, que ia servir para Jesus, e a Maria estava ali, aos pés do Senhor. Que cafezinho, pão de queijo, nada para as visitas, eu vou querer ouvir Jesus. Às vezes a gente está que nem Marta, né? Muito preocupado, muito preocupada, muito ansiosa, em querer fazer tanta coisa para Jesus, e a gente não para ouvir Ele falar com a gente. Em qual dessas áreas você mais precisa tomar uma providência, agir, mudar, transformar com a ajuda de Deus? Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, e queremos Te agradecer, Senhor, porque quando olhamos para a Tua vida descrita nos Evangelhos, nós encontramos tantos exemplos que nós precisamos seguir, Senhor, para que os Teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Pai, perdoa
onde nós temos falhado na nossa vida contigo, onde nós temos falhado com os irmãos, onde temos falhado no servir ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e que nesta manhã o Senhor venha abrir os nossos olhos, que nesta manhã o Senhor venha nos encher com o Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor venha atear o fogo do Senhor no nosso peito, no nosso coração, para que nós venhamos te adorar e te servir com fervor, com amor ao Senhor. Pai amado, Pai querido, dá-nos um coração voltado para abençoar vidas, para ser bênção na vida das outras pessoas. Dá-nos um coração, Pai, que tem sede da presença do Senhor, de estar na Tua presença, de falar com o Senhor, de desfrutar da gloriosa presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti nesse momento. Queremos dedicar a nossa vida a Ti nesse momento. Queremos apresentar a nossa vida a Ti neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, irmãos?